Alô, espectadores! Vamos iniciar o nosso terceiro episódio sobre a série Eletroquímica. Bom, no episódio de hoje nós vamos estudar sobre força eletromotriz, definida como FEM, ou diferença de potencial, o nosso tão famoso DDP. Bom, quando nós vamos buscar nos mercado, em algum estabelecimento comercial, uma pilha para mudar o canal da televisão, abrir o controle, o portão eletrônico, né, utilizando um controle, um relógio ou um controle de algum equipamento, nós precisamos nos preocupar com algumas coisas, né? A coisa mais tradicional de a gente preocupar é o tipo da pilha, né? O tamanho dela, ok? Então a gente tem uma variedade muito grande de tamanhos de pilhas, né? Mas uma coisa que muitas vezes nós não nos damos conta é que as pilhas elas têm uma outra característica importante, né? Que é a voltagem. Então, a gente tem diferentes voltagens para diferentes pilhas. Então, mas então o que vai influenciar esses tamanhos, né? Muitas vezes a indústria ela muda os tamanhos para que a gente não utilize uma voltagem errada num equipamento e possa gerar um dano para esse equipamento, né? Então, o que de fato é importante para as pilhas é a voltagem, né, que essa pilha vai gerar, que vai poder então alimentar o equipamento de forma adequada, ok? Então, esses formatos são para que a gente não faça então a utilização de tensões erradas, né, e provocando um dano para esses nossos equipamentos. Joia? Mas o que então vai modificar essa tensão? A gente tem alguns fatores que mudam a tensão dessas pilhas e baterias. O que a gente vai dar foco na nossa série sobre eletroquímica é os diferentes materiais e os diferentes tipos de pilhas que nós podemos gerar com esses diferentes materiais. Joia? Bom, quando nós vamos verificar quanto de potência, quanto de voltagem a tão famosa pilha de Daniel fornece para a gente, né? A pilha de Daniel, lembrando, é uma pilha de zinco e de cobre. A gente vai observar então, lá utilizando um equipamento que pode ser um voltímetro, né? Ou um multímetro que verifica várias coisas, mas a gente vai avaliar aqui a voltagem, ok? Então a gente coloca esse equipamento lá e observa que o valor que apareceu ali, ó, é 1,1. Então esse valor que vai dar aqui na unidade que a gente escolheu é 1,1 volts, ok? Então a diferença de potencial que a pilha de zinco e cobre fornece é 1,1 volts, né? Então, se a gente precisar fazer com que um equipamento eletrônico funcione com 1,5 volts, a pilha de Daniel ela já não seria suficiente para a gente acender esse equipamento, né? Se a gente então mudasse, né, algum dos metais, se a gente trocasse esses eletrodos, né, será que iria ter algum resultado diferente? Bom, vamos trocar agora o eletrodo de cobre por prata. Então a gente vai ter uma pilha de zinco e prata. Detalhe importante, ó,
a gente vai ter também que trocar a solução, né? Então a gente vai ter aqui uma solução, ó, de nitrato de prata, né? A gente tem o metal prata e a solução de nitrato de prata. Quando a gente faz a pilha com esses eletrodos, a gente vai obter, então, uma tensão de 1,548 volts. Bom, aí a gente já tem uma pilha que nos atenderia, né, em vários equipamentos que utilizam uma tensão de 1,5 volts. Joia? E assim, então, a gente pode fazer várias pilhas e avaliar as tensões que essas pilhas vão gerar e utilizar no equipamento que nós temos de interesse, né? Um outro exemplo, a gente pode fazer então uma pilha de magnésio e prata, né? Lembrando também, ó, que quando a gente troca de zinco para magnésio, a gente tem que trocar a solução também de nitrato de zinco para nitrato de magnésio. E a gente vai ter uma tensão, ó, bem mais alta, né? Dobro, 3,15 volts, né? Bom, então a gente pode pensar em fazer pilhas e estudar várias dessas pilhas, né? No entanto, isso é característico do metal, né? E esse processo ele já foi desenvolvido, né? Já foi estudado, então, vários metais e as estruturas que a gente tem com relação a quanto de energia, né? Qual que é a diferença de potencial que esse conjunto de metais vai nos trazer. Joia? Então, a gente vai entender como que esse estudo vai poder facilitar na hora que a gente for escolher, né, um conjunto de eletrodos para obter a tensão que nós, de fato, desejamos. Joia? Bom, para que isso aconteça, né, para que todos os cientistas, né, todas as pessoas interpretem da mesma forma, nós precisamos, então, padronizar esse tipo de informação, né? Então, para que a gente pudesse entender como que cada elemento, cada eletrodo reage, foi desenvolvido uma pilha padrão, né? Aonde essa pilha padrão, um dos eletrodos, né, uma das meias células, sempre vai ser o eletrodo de hidrogênio, né, que é composto por um fio de platina, gás hidrogênio, uma placa de platina esponjosa e uma solução ácida, que muitas vezes é utilizado ácido sulfúrico. Joia? Então esse daqui vai ser sempre o eletrodo padrão. Então como que é feito isso? É feita uma pilha de, por exemplo, zinco e o nosso eletrodo padrão de hidrogênio, né? Então é feita essa pilha e avaliado a diferença de potencial. Então a gente pode observar aqui que a gente tem nessa pilha de zinco e hidrogênio uma diferença de potencial de 0,76 volts. Quando a gente vai estudar essa reação, né, a gente pode observar aqui do lado as semi-reações e a reação global, a gente observa que o zinco ele sofre a oxidação e o hidrogênio sofre a redução. Joia? Então, esse potencial que deu aqui é um potencial de oxidação. Está escrito aqui embaixo, potencial de oxidação. Por que é o potencial de oxidação? Porque a gente está se referindo ao eletrodo de zinco. Joia? Então, para o eletrodo de zinco, o voltímetro acusa uma diferença de potencial, a tal DDP, de 0,76. E a gente estudando, né, a gente pode observar que o movimento dos elétrons é do zinco metálico se transformando em zinco 2+, né? Então, a gente observa que essa é uma reação de oxidação que está acontecendo ali. Então, a gente tem duas formas de interpretar essa reação.
O potencial de oxidação, como a gente já tinha falado, é mais 0,76, que foi o que apareceu lá no nosso equipamento. E a gente também pode transformar esse potencial de oxidação do zinco num potencial de redução do zinco, porque em algum contexto, dependendo com quem a gente está fazendo a reação, o zinco pode sim reduzir, ok? E o potencial de redução é definido como o mesmo valor, apenas o sinal trocado. Ó. Então, se a gente quiser trabalhar com a redução do zinco em alguma situação, a gente sabe que o potencial é o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Vamos fazer então agora com cobre. A gente faz o quê? A gente faz uma pilha de cobre e hidrogênio, porque é a nossa pilha padrão, para verificar qual que é o potencial padrão. E o equipamento, né, o nosso voltímetro, vai acusar 0,34. Né? Para a gente saber se isso é o potencial de redução ou de oxidação, a gente precisa estudar as reações químicas que estão acontecendo ali. Então, quando a gente faz esse estudo, nós observamos que o hidrogênio oxida e o cobre reduz. Então, o potencial que aparece ali, a gente define como potencial padrão de redução do cobre. Né? Então, 0,34 é o potencial de redução do cobre. Ok? Então, a gente diz que o voltímetro acusa uma DDP de 0,34 e indica que o movimento dos elétrons é do cobre 2+, para o cobre 0, né? Então, é uma reação de redução. Então, dessa forma, o potencial padrão ele é de redução, é mais 0,34. Se a gente quisesse o potencial de oxidação, a gente simplesmente trocaria o sinal, ok? Vejam que a gente está falando de potencial padrão. Então, a gente diz que o potencial padrão é a letra E maiúscula com uma bolinha aqui ó, em cima. Tá? Então, potencial padrão, isso dali. Ele pode ser tanto de redução quanto de oxidação. E assim a gente faz para vários elementos químicos. Né? Prata, que a gente tinha usado lá em cima, ó, o valor deu 0,80. Né? Avaliando as reações, a gente tem que a prata sofre com o eletrodo padrão de hidrogênio, a prata sofre redução e o hidrogênio é oxidação. Então, o potencial que aparece ali é de redução da prata, ok? Então, a gente vai definir que a prata tem um potencial padrão de redução de mais 0,80 e o potencial padrão de oxidação de menos 0,80. Né? Se a gente fizer com magnésio, 2,26. Avaliando as reações, a gente tem que o magnésio na pilha com o eletrodo padrão de hidrogênio, o magnésio sofre oxidação e o hidrogênio sofre redução. Então a gente tem que isso aqui é o potencial de oxidação. Né? Então, o potencial padrão de oxidação do magnésio é mais 2,36 e o potencial padrão de redução, a gente simplesmente inverte o sinal. E esse trabalho, como a gente já tinha comentado antes, é feito para diferentes elementos químicos e organizado numa forma de tabela. Então, esse trabalho de fazer essas avaliações já foi feito. Né? Então, a gente pode ver que tem um destaque aqui para o hidrogênio. O hidrogênio ele é definido como zero. Por que é definido como zero? Porque se a gente pegar dois eletrodos de hidrogênio e conectar, não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhum tipo de reação. Então, o voltímetro não vai acusar nenhuma diferença de potencial. Por isso que ele é definido como zero. Ele é o nosso eletrodo padrão. Né? Então, essa tabela a gente pode observar que ela é uma tabela de potenciais de redução. Ok? Então, todos os valores que estão aqui nessa tabela, todos esses valores que tem aqui, são valores de redução. Tá? Tá escrito lá, ó. Potencial padrão de redução. Bom, se a gente quiser o potencial de oxidação de algum desses elementos que tem aqui, a gente simplesmente faz o quê? Troca o sinal. Né? Foi isso que a gente estudou até agora.
Bom, então vamos avaliar se esse valor de 1,1 aqui, que experimentalmente a gente observou na pilha de Daniel, ele pode então ser visto de forma teórica, né, a partir daqueles potenciais padrões. Beleza? Então, como que a gente faz essa avaliação? O cálculo da diferença de potencial, o ΔE padrão aqui, ó, né, ou a força eletromotriz daquela pilha, ela é definida como o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Joia? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem que está oxidando e quem que está reduzindo e quais são esses potenciais, né? Assim, para a pilha de Daniel, a gente sabe que o zinco ele sofre uma oxidação. Então, o potencial de oxidação a gente já observou que é mais 0,76 e o cobre ele sofre uma redução e o potencial de redução é 0,34. Então, qual que vai ser a diferença de potencial dessa pilha? É o potencial de oxidação, que é do zinco, mais 0,76, mais o potencial de redução, que nesse caso é do cobre, que é o valor de mais 0,34. Então, a gente observa aqui que temos o valor de 1,1 volts, que foi o que apresentou lá o potencial, né, dessa pilha quando a gente faz o experimento. Ok? Bom, então vamos praticar um pouco essa avaliação da diferença de potencial de uma pilha ou da força eletromotriz de uma pilha, ok? Então, a gente considera uma pilha aqui de alumínio e cobre, cujos potenciais estão apresentados ali abaixo, ok? Então, a gente tem o potencial do alumínio e o potencial do cobre, né? Bom, mas ali não está dizendo para a gente se é redução ou se é oxidação, né? Não está escrito. Mas a gente já viu que tem uma certa lógica isso dali, né? Então, se a gente observar essa estrutura aqui, ó, né? Deixa eu observar essa estrutura, a gente vai lembrar lá, ó, daquelas barrinhas, né? Alumínio 3+, indo para alumínio 0. Isso daqui é característica, né? Essa estrutura é característica da redução. Joia? Então, isso daqui seria um potencial de redução. Ok? Do outro lado aqui, cobre 2+, barrinha, cobre 0. Novamente, isso daqui é uma redução. Mas daí a gente se pergunta, né? Bom, como que eu vou calcular a diferença de potencial se a gente tem só os potenciais de redução? E eu preciso um de oxidação e um de redução, né? Então, a gente vai ter que avaliar os valores ali do potencial de redução, né? Então, ó, o potencial de redução do alumínio é quanto? É menos 1,28. E qual que é o potencial de redução do cobre? Mais 0,34. Então, quem que é mais forte? Quem que se reduz mais fácil? É quem tem o maior potencial de redução. Nesse caso, o maior potencial de redução é do cobre, que é mais 0,34. Então, se a gente fizer uma pilha de alumínio e cobre, naturalmente o cobre vai reduzir e o alumínio vai oxidar, né? Então a gente precisa do potencial de oxidação do alumínio. Como que a gente faz isso? Então, ó, potencial padrão de oxidação. Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai simplesmente trocar o sinal, ó, mais 1,68 volts, né? Se a gente for pensar no cobre, o cobre a gente quer
o potencial padrão de redução mesmo, né? Porque o cobre é quem vai reduzir. Então, a gente não faz nada com o sinal do cobre. Então, qual que vai ser a diferença de potencial padrão nesse caso? É o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Então, a diferença de potencial padrão é igual a mais 1,68 mais 0,34. Então, a gente vai ter que a diferença de potencial padrão dessa pilha é de 2,02 volts. Joia? Bom, então vamos fazer mais um exercício aqui sobre pilhas, né? Com foco um pouquinho mais aprofundado quando a gente interpreta também a diferença de potencial dessas pilhas, né? Então, ali, observando ali a letra A, qual deles se reduz mais facilmente, né? Lembrando aqui, a gente tem o potencial definido como o potencial de redução dessas duas espécies, né? Alumínio e cobalto, ok? No entanto, aqui os dois são negativos, os dois potenciais de redução são negativos, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Qual que é o maior, né? Qual que é o maior valor? Menos 1,66 ou menos 0,28? A gente sabe que 0,28 é maior do que menos 1,66, né? Então, qual que se reduz mais facilmente é o cobalto. O cobalto se reduz mais facilmente do que o alumínio. Qual deles se oxida mais facilmente? Então, a gente já sabe, se o cobalto reduz, o alumínio se oxida. Joia? Qual o melhor agente redutor? A gente já viu em outras aulas que o agente é o que provoca aquilo dali, né? Então, o melhor agente redutor é quem se oxida. Então, nesse caso, é o alumínio, né? Qual o melhor agente oxidante? O agente oxidante é quem se reduz, então é o cobalto. Joia? E qual é o valor do potencial de oxidação do alumínio? Então a gente sabe que o potencial padrão de oxidação é mais 1,66 volts, ok? O que a gente fez? A gente só trocou o sinal, né? Porque foi dado no enunciado, na tabela, o potencial de redução. Para a gente chegar no potencial de oxidação, a gente simplesmente troca o sinal. Bom, quando que a gente pode dizer que uma pilha ela é espontânea ou ela não é espontânea? Tá? O que é espontâneo ou não espontâneo? Espontâneo é quando acontece de forma natural, sem eu precisar forçar nada a acontecer. Joia? Então, a gente vai avaliar a diferença de potencial, né? Então, se a gente verificar que quando a diferença de potencial for negativa, ó, que nem nesse exemplo, né? Diferença de potencial aqui negativa, a gente diz que é o processo não espontâneo, ok? Então, quando o ΔE for menor do que zero, o processo é não espontâneo. Então, aquela reação ela não vai acontecer de forma espontânea, né? E quando a diferença de potencial for positiva, que foram os exemplos que a gente viu até agora, essa reação ela é uma reação do tipo espontânea. Então, nós encerramos esse nosso terceiro episódio sobre eletroquímica. Nos vemos no próximo episódio.